Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é Patrick Luiz. Patrick, formado pela Docton, já mestrando em Direito Constitucional, e é o nosso convidado de hoje. É isso mesmo, Patrick? Isso aí, Salatiel. É sempre um prazer voltar aqui na Docton, conversar com você, que é meu ex-professor de Teoria da Constituição, a área que eu faço mestrado, não é mesmo? Estou muito feliz de estar aqui hoje, tendo esse bate-papo com você. É bom que você vai ver onde eu errei, né? E depois você me Ou fala. acertou, né? Eu acertei. E aí, Patrick, qual é a importância da Constituição para um país? Então, Salatiel, já começando esse nosso bate-papo, o direito constitucional é o direito que estrutura a relação de poder do Estado, não é mesmo? Se temos hoje uma estrutura democrática com organização de poderes, é fruto de um constitucionalismo que propiciou um catálogo de direitos fundamentais de cidadania, de participação política e que permitiram a consolidação do Estado como nós conhecemos hoje. Qual é a relação da Constituição com a política? Tem alguma relação? A Constituição, na sua essência, ela é um movimento político. O constitucionalismo é um movimento filosófico, é um movimento jurídico, mas é também um movimento político na sua essência, porque é um movimento que busca a garantia de direitos fundamentais, é um movimento que estrutura a forma de participação do cidadão na política, um regime democrático que garante direito a voto. Tudo isso perpassa pelo direito constitucional. Então, falar de direito constitucional é falar de política na sua essência. Patrick, a gente ouve muito e vê muito nas redes sociais as pessoas defendendo intervenção militar, né? Tem uns que chegam até a falar em intervenção democrática. Como é que isso está agasalhado na Constituição? Então, eu até compreendo uma certa indignação com o cidadão brasileiro que hoje está numa estrutura estatal que é falha e corruptiva. Então, se o movimento democrático é um movimento difícil, a democracia é um regime que prevê um procedimento para se retirar um governo, para se caçar direitos políticos, para resolver problemas que são complexos, eu até entendo que o cidadão se encante com políticos, com ideologias que venham dar respostas fáceis para problemas complexos, Salatiel. Então, eu vejo a intervenção militar, pessoas com cartazes pedindo uma intervenção, uma ditadura ou regimes totalitários como um movimento de pessoas que ainda não se esclareceram. Dificilmente você vai ver pessoas de uma área acadêmica que se aprofunda em sociologia, em direito, defendendo isso. Geralmente são pessoas que não se aprofundaram em teorias, em estudos históricos sobre o que é uma intervenção militar, então querem respostas fáceis. Eu lembro muito de um livro que li há algum tempo, da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. E ela fala sobre isso, justamente sobre isso, que o totalitarismo ele está na sociedade aí meio que invisível. As pessoas não percebem o quanto o totalitarismo pode emergir a qualquer momento. Então, buscar respostas fáceis para problemas difíceis podem nos conduzir a regimes totalitários. Esse é um grande risco. E há muitas pessoas também que dizem o seguinte: olha, nós não defendemos a ditadura militar porque a corrupção ganhou espaço. Na época do período militar, da ditadura militar, existia corrupção? Existia corrupção. O que não existia era uma liberdade de imprensa que dava vazão à possibilidade de se criticar quem estava no governo. Não existia mecanismos de controle do Estado, como hoje nós temos um Tribunal de Contas bem fortalecido, que propiciou demonstrar quais são os erros que são cometidos pelo governo. Então, dizer que a ditadura militar que não houve corrupção na ditadura militar é mais ou menos parecido como dizer que no regime de Hitler não tiveram assassinatos. Porque na época as pessoas não sabiam que isso acontecia. O Estado totalitário ele não permite que os cidadãos sejam informados do que acontece na estrutura estatal. Isso é uma característica de governos autoritários. Então, dizer que não havia corrupção na ditadura é mera falta de informação sobre o que existia na época. Na China, Patrick, como é do seu conhecimento, tinha o livro do Mao Tse Tung, né, o livro vermelho. E aí as pessoas tinham assim, quase que o dever de ter um livrinho desse em casa.
Será que a gente poderia dizer o mesmo de uma Constituição como a nossa Constituição Federal? Então, se for uma Constituição democrática, até me encanta que os cidadãos tenham ela mesmo debaixo do braço, que lutem por mais democracia, que lutem por estabelecimentos e defesas de direitos fundamentais. Nada parecido como era um regime maoísta, né? onde você tinha um governo totalitário que era cultuado pelos cidadãos como se Deus fosse. E então, dizer que os cidadãos teriam um certo apreço pela democracia, a ponto de ter uma Constituição e defender o Estado democrático, defender a procedimentalidade de um Estado democrático, tal como os cidadãos de um regime chinês defendiam o maoísmo, é um antagonismo que até me agradaria, embora qualquer fanatismo não sejam modelos ideais a se defender em política, né? Você acha que a nossa Constituição de 88 é uma Constituição moderna? É uma Constituição moderna? É uma Constituição que inovou muito, principalmente do período totalitário que tivemos durante o governo de 64 a 85. Né? Dizer que é uma Constituição moderna, eu teria que comparar com outros constitucionalismos, outros movimentos de garantias de direitos que existem durante o período que é intitulado pela sociologia de modernidade, para intitular a de Constituição moderna. Mas, com certeza, esse rol de garantias fundamentais que a Constituição de 88 trouxe, esse rol de direitos sociais, a garantia do voto livre e universal, a universalização da saúde e da educação, é um avanço diante de outros regimes que tivemos no Brasil, com certeza. E aí eu te pergunto, quem está desfigurando a Constituição? Quem desfigura mais a Constituição? Os constituintes derivados ou a nossa Suprema Corte, o STF? Então, essa é uma resposta muito complexa, muito difícil. Temos no Brasil, Salatiel, uma cultura de não permanência de constituições por longos períodos. A nossa Constituição de 24 dura até o estabelecimento da República. A Constituição Republicana de Rui Barbosa dura até 1934. A que mais durou, inclusive. A que mais durou. A de 1934 dura 3 anos, e em 1937 a polaca, de Getúlio Vargas, já é estabelecida como nova ordem constitucional. Isso vai durar menos de 30 anos até o estabelecimento do regime militar, chegando à Constituição de 88. Todas as vezes que temos um constitucionalismo que parece que vai ser consolidado, temos um movimento social e político que busca a mudança novamente da Constituição. E eu já vejo isso acontecer mais recentemente. Ser o STF, ser o poder constituinte derivado, o parlamento, ser a sociedade civil que já não enxerga na Constituição, ou parte dela, não enxerga na Constituição mecanismos de controle do poder que deixam o Estado mais eficiente, né, contra a corrupção principalmente, não importa. O fato é que temos sempre modelos constitucionais que duram pouco tempo. E esse nosso, eu já estou esperando o novo passo. A qualquer momento. A qualquer momento, no emergir das explosões, podemos ter um novo estabelecimento de regime constitucional. Temo que seja um regime constitucional que inviabilize exercícios de direitos fundamentais e caminhe a um totalitarismo. Temo muito. Hoje, a nossa Suprema Corte, né, o STF, vamos dizer assim, ele não é somente o guardião da Constituição, né? Ele também atua naqueles crimes políticos administrativos, não é isso? Você acha que o Brasil deveria ter uma corte específica para ser a guardiã da Constituição? O STF nasce com essa perspectiva de ser guardião da Constituição, embora o termo guardiania, criticado por autores hoje como Robert Down, ele já não me chega bem. Não me chega bem. Assim, dizer que um órgão na República é guardião da Constituição me parece um pouco tendencioso. Eu gosto mais de autores que defendem a sociedade aberta de intérpretes, uma participação política mais democrática, mais eficiente. Então, a atuação do STF hoje é realmente preocupante em relação à Constituição, Salatiel. Concordo plenamente com as críticas que se faz ao STF ao interpretar a Constituição e concordo também que o STF acabou sendo uma corte de recursos, né? A Constituição previu alguns recursos que chegariam ao STF,
mas isso não conseguiu ser filtrado da melhor forma possível, para que o STF só decidisse sobre questões constitucionais. Isso por um lado. Por outro, eu também percebo que parece uma consequência natural que o STF brasileiro tenha muitas competências, chega em muitos casos lá. Por quê? Quem levanta a crítica contra o Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele deveria ser apenas um órgão que julga questões constitucionais, geralmente está suscitando um modelo norte-americano para ser implantado no Brasil, onde a Suprema Corte norte-americana julga apenas 10, 20 casos por ano, diferente da gente que está julgando em 4 mil, 5 mil casos por ano, isso nivelando por baixo, né? Mas devemos perceber também que a Constituição americana ela é muito mais sucinta, é uma Constituição muito mais pequena. Questões constitucionais são filtradas de uma melhor forma porque a Constituição é pequena. Temas constitucionais são menores. Aqui temos uma Constituição que fala sobre tudo. Temos uma Constituição que aborda todos os temas. E há movimentos do direito que nasceram no final do século passado que propiciaram uma interpretação principiológica do direito, o chamado pós-positivismo. Então, você dizer que uma Constituição, além de ser prolixa, é uma Constituição principiológica, é você abarcar qualquer assunto. Hoje, direito tributário chega no STF, direito civil chega no STF, tivemos movimento de constitucionalização do direito civil, constitucionalização do direito penal, tudo está na Constituição. Então, parece um caminho óbvio ou natural que a Suprema Corte, a defensora da Constituição, entre aspas, acabe atraindo essa série de competências. Patrick, não resta dúvidas de que nós atravessamos uma crise política e econômica. Como é que a Constituição tem comportado nesse momento? A crise econômica brasileira, a crise política brasileira, não se deve apenas a algo regionalizado. Não é apenas o Brasil que passa por esse processo de crise. A gente teve na Argentina uma queda do regime de esquerda, a ascensão ali do Macri na Argentina. A Venezuela, por conta da crise do petróleo, tem também os seus percalços políticos. Os Estados Unidos começam a emergir com a economia norte-americana se recupera daquela crise de 2008, né, que era tão temida pelo Brasil. A ascensão do petróleo no Oriente Médio faz os Estados Unidos reduzirem o preço do petróleo, isso acaba com as commodities venezuelanas, acaba com o preço nosso do petróleo, que a gente também está se tornando um país dependente da usina petrolífera. Então, diante desse quadro todo, a resposta fácil é a culpa é do PT. Mas não é assim. A gente tem um contexto global que propiciou a nossa crise até aqui. Isso eu estou falando de econômica. A crise política parece uma consequência natural. Né? Se a estrutura econômica faz com que as pessoas sintam que há um problema na gestão administrativa do Estado, aliado a isso, movimentos como a criação do Tribunal de Contas, o aumento de poder da Polícia Federal, que foi uma concessão no governo Dilma, que demonstra que o Estado é um Estado corrupto, isso traz uma crise que se tornou institucionalizada. Hoje já não se confia nos representantes brasileiros para fazer intervenções econômicas, tudo é criticado, as instituições perderam a sua legitimidade democrática, e a Constituição deveria funcionar como um apaziguador desses ânimos, mostrando caminhos para a superação de crises pela via democrática. Infelizmente, a corrupção se tornou algo tão sistêmico que a própria legitimidade da Constituição passou a ser questionada. Então, o papel da Constituição, que respondendo a essa pergunta, seria apresentar o procedimento para a saída da crise, o procedimento institucional e democrático, mas infelizmente a nossa crise de legitimidade nos trouxe aqui. Você avalia o comportamento das instituições? As instituições estão funcionando ou elas estão capengando? A resposta parece um pouco até óbvia, né? Temos um presidente da República que chega ao poder através de um processo absolutamente questionável,
temos o Supremo Tribunal Federal, cuja composição política também é questionada, a forma de indicação dos ministros do Supremo, a forma de interação dos ministros do Supremo com quem está no Executivo e quem está no Legislativo é questionada. O Poder Judiciário e o Executivo, assim, então, perdem legitimidade. O Poder Executivo também, o Poder Legislativo também, a influência do dinheiro na política, a chamada plutocracia, contaminou a forma de eleição no Brasil. Interesses privados chegaram ao Parlamento brasileiro, ao Congresso Nacional, e também gerou uma crise de legitimidade. Não há como se criar procedimentos democráticos para a superação de crise quando o governo não é legítimo. O povo não aceita, a democracia não convive bem com situações assim. Então, usando o seu termo, sim, as instituições brasileiras capengam. A saída para isso são eleições, são fortalecimento democrático, fortalecimento das organizações da sociedade civil e mais fortalecimento da democracia dentro do direito constitucional, dentro do procedimento que a Constituição nos apresenta. Patrick, você se referiu há pouco às eleições. Como é que você vê o processo eleitoral no Brasil? O processo eleitoral no Brasil não é animador, né? Temos hoje figuras de candidatos ao pleito executivo que não correspondem às expectativas públicas, não temos um governante que consiga trazer conciliação de interesses, a gente tem uma polarização das argumentações jurídicas que se distanciam, mas não se distanciam num sentido benéfico, porque polarização é comum. A ciência ela se estabelece com a apresentação de tese, de antítese e com a formulação de sínteses. Então, ser polarizado é normal, mas o problema é que a polarização brasileira não tem argumentação lógica nenhuma. São acusações recíprocas que se estabelecem no regime eleitoral e que não apresentam nenhum tipo de proposta adequada à superação da nossa crise institucional, e isso me desanima em relação às eleições de outubro. Não há outra solução a não ser esperar até outubro, esperar o registro de campanha dos deputados, dos candidatos à chefia do Poder Executivo, para se analisar qual terá a melhor proposta, porque até agora só se viu acusações e brigas infundadas. Realmente dá todo esse desânimo, mas você não pregaria para as pessoas não votar ou para elas escolherem melhor os candidatos? Para escolherem os melhores candidatos, com certeza. Geralmente, Salatiel, os melhores candidatos são aqueles que não aparecem tanto. Verdade. São aqueles que não há um interesse econômico, que eles se ascendam até o poder e por isso eles não se demonstram como candidatos viáveis. Aí você diz que determinada pessoa falta pulso a ela, outra pessoa que ela não tem ideias, mas na verdade tem. Elas só não são colocadas pelos fatores reais de poder como candidatos que merecem o voto da população. Patrick, não está mais tão badalado como foi no início, mas é um assunto que sempre está em discussão. A Lava Jato. A Lava Jato. A Lava Jato é um processo, né, penal por sua natureza, mas que também suscitou uma série de questionamentos na via procedimental constitucional, né? Nasce com a aparência de um movimento que visa combater a corrupção no Brasil e que agrada muito aos olhos do público uma lavagem da estrutura estatal. Críticas que eu tenho em relação à Lava Jato, parcialidade, né? Como nós vemos, algumas pessoas são atingidas, só está sendo atingido pelo Lava Jato o lado mais fraco, que não corresponde à estrutura hegemônica hoje no Brasil, porque se tivéssemos outra estrutura hegemônica no poder, a Lava Jato teria outro tipo de condução. Essa é a minha crítica, mas movimentos de fiscalização do governo, que partem de uma estrutura que garanta esclarecer como é feita a política, como as contas públicas são geridas, como as negociações acontecem, me agrada muito. Sim, e algumas pessoas dizem o seguinte, que o Ministério Público ganhou muito poder
prerrogativa demais na Constituição. Você concorda com isso? Eu concordo que o Ministério Público foi fortalecido pela nossa Constituição. E isso é algo bom. Fiscalizar o Estado, quanto mais, melhor, né? Concordar que o Ministério Público tem um número de competências que é absolutamente maior do que se viu em toda a história do Brasil, no que diz respeito a instituições que visam fiscalizar o Estado, eu tenho que concordar. Agora, dizer isso como se fosse necessário esvaziar as competências do Ministério Público e não promover fiscalizações não me agrada. E o que você acha do nosso pacto federativo? É um pacto que funciona? Como é que você entende isso? Eu tenho uma série de ressalvas a fazer em relação à estrutura administrativa do Estado brasileiro. A gente conversava um pouco antes do programa sobre esse assunto, e acredito que é por isso que você retoma ele agora na nossa discussão, mas não me agrada, Salatiel, que uma união num país tão grande em extensão territorial, em extensão étnica e cultural, concentre tantos poderes como a União Brasileira concentra. Gostaria de ver um regime político do Brasil que concedesse maior índice de autonomia a Estados-membros e municípios, quiçá algo que se aproxime de um regime confederado, essa é a minha defesa, e que reestruture as formas políticas de decisão, concedendo inclusive mais participação popular. Porque o povo, o que existe na verdade, é a estrutura municipal. O que as pessoas têm acesso enquanto poder político é o seu vereador, o seu prefeito na sua cidade. Começar uma reforma institucional, uma reforma do Estado brasileiro, garantindo mais participação política através de uma descentralização política administrativa brasileira, eu acho que seria os rumos ao maior índice de democraticidade no nosso constitucionalismo. Sobre o Pacto Federativo Brasileiro, ele tem inúmeros pontos de vantagem, mas uma reformulação poderia fortalecer o nosso regime democrático, acredito eu. Esse é o meu ponto de vista. Infelizmente, está chegando o final do nosso programa, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Patrick, a nossa Constituição, ela tem muitas emendas até desnecessárias, que acabou desfigurando um pouco a Constituição. Você acha que essa Constituição, apesar de não ter uma previsão, né, constitucional de reforma, só houve uma única lá nas disposições transitórias, você acha que seria o caso, já que a gente faz química em tudo, uma reforma da Constituição ou uma nova Constituição? Já passamos das 100 emendas, eu acho que se não fosse a intervenção, né, que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, já teríamos 120 emendas por aí, né? Emendar a Constituição se tornou uma cultura desde o estabelecimento da Constituição de 88. Mas especialmente por conta da cultura brasileira de se colocar tudo dentro da Constituição. Já que a legislação é muito frágil, já que obedecer à legislação é difícil, constitucionalizar tudo virou uma cultura do Brasil. Mudar a Constituição, Salatiel, nesse sentido, seria apenas começar do zero. Talvez a gente precise de uma mudança cultural, entender que a Constituição tem que servir de fundamento básico para a estrutura do Estado e que a legislação também tem seu papel. Nem tudo precisa ser constitucionalizado. A minha visão em relação a agregar isso tudo numa nova Constituição e começar do zero. Só passaríamos do ponto 100 para o ponto zero novamente e continuaríamos o número de emendas com essa cultura que temos. Você sabe que no programa lá do Chico Anísio tinha um quadro lá que o cara falava assim, gostaria de ter um filho assim, gostaria de ter um filho assim, Patrick, bacana, foi uma aula de direito constitucional, né? Você expôs aí a sua ideologia, né? Fico muito feliz de ter um ex-aluno que está pensando num país melhor, num país em que as pessoas tenham realmente garantias, né, dos seus direitos. Salatiel, sou eu que agradeço, eu sou muito feliz por ter parte de você em mim. Você foi meu professor de teoria da Constituição, me introduziu no constitucionalismo.
né? Tenho saudades das nossas aulas, das nossas discussões em sala de aula e fico muito feliz por você hoje tecer tantos elogios que eu atribuo a você também reciprocamente. Tá certo? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu vou parar que senão não trouxe lá em cima. Muito obrigado, Patrick. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o nosso próximo programa Painel Político.